Hello, olá para todos, meu nome é Rudinei Passos. Hoje nós vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu, a sua duração foi de 1914 a 1918. Antes do século XIX, nas últimas décadas, até 1914, início da guerra, aconteceu um período chamado Époque, Belle Époque, que tem por significado época feliz, ou seja, período mais feliz. Por quê? Porque nessa época acontecem as descobertas científicas, a tecnologia, as invenções acontecem e por isso o povo europeu fica em uma euforia tamanha. Eles entendiam que os seus problemas acabariam por todas aquelas descobertas científicas, tecnologia e invenções. Nesse período é inventado o cinema, é inventado o avião, o automóvel e outras coisas mais. E isso deixou todo o povo muito eufórico, né, e confiante. Esse é o período chamado período Belle Époque. Tempo ou período de ouro ou período das luzes. E o símbolo disso tudo é uma cidade chamada Paris, capital da França. Nesse momento da história é construída a Torre Eiffel e também um museu, o Museu das Luzes. E esse museu, quanto a Torre Eiffel, é coberta de luzes. Em uma época que a energia elétrica era uma grande novidade. E isso encheu de orgulho todo o povo europeu, porque era um período de prosperidade, um período de iluminação. Mas chega um tempo que a guerra começa, no período de 1914 em diante. E uma frase que foi marcante na história foi de um general que diz que as luzes na Europa se apagaram. Porque a Primeira Guerra traria uma escuridão que apagaria toda essa iluminação e prosperidade que o povo tinha como sentimento e como algo pragmático, de prática, ou algo prático que acontecia naquela época. Vocês podem ter uma pergunta, mas qual foi o motivo que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Existe, logicamente, um motivo. O motivo principal, ou o motivo fundamental, melhor dizendo, foi o imperialismo. O imperialismo vem de imperial, ou seja, autoridade, comando, aquele que tem o poder de comandar. Porque os grandes países da Europa, principalmente França e Inglaterra, eles tinham esse sentimento imperial, porque eles iam, por exemplo, em países da África e dominavam países e países e colonizavam, e assim colonizando, extraía suas riquezas. Extraía, ou seja, comandava a mão de obra nativa para poder trabalhar, tirar as riquezas, ou seja, ouro, prata, ferro e outras pedras preciosas, e enviar para o país sede, o país imperial, ou os países imperiais. Mas sobre o imperialismo, sobre o grande motivo que é o imperialismo, o grande motivo da Primeira Guerra Mundial, nós falaremos no próximo episódio, tá bom? Aí eu falarei de uma forma mais definida, mais detalhada sobre o motivo da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo. Tudo bem? Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau.